Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo aqui. Vamos dar sequência então à nossa aula do nível 1. E o assunto agora da continuidade é tom e semitom. Bom, se você nunca ouviu falar isso, às vezes você pode já esteve aí num ambiente musical onde existiam músicos tocando e deve ter ouvido essa palavra, esse termo sendo usado. Alguém fala assim, que tom que está essa música, né? É bem comum se falar assim. Então, essa questão de a palavra tom, que é o que a gente vai estudar, tem vários significados. Um primeiro significado que ela tem é a ideia de altura mesmo, sabe? Quando, por exemplo, que tom, essa nota tem um tom, ou seja, ela vibra numa determinada altura, ou seja, uma determinada frequência, né? As pessoas também falam assim, ó, muda esse tom de voz, né? Porque você está falando num tom muito alto, por exemplo, então esse tom, né, essa vibração está alta e isso traz aquela coisa de que parece que a pessoa está brava, né? Ou se a pessoa, você está falando num tom muito baixo, né? Muito calmo, né? Então tem essa ideia da vibração, da altura, tá? Que a gente já falou lá o que é altura, né? Frequência, hertz, tá? Então, tom tem esse significado. Mas também, tom também remete à ideia de tonalidade. O que é uma tonalidade? Ó, essa escalinha que a gente estudou até agora, que é a escala de do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que é essa aqui, ó, né? Lembra? Fizemos aí o exercício na aula passada. Essa escalinha, ela tem 7 notas. Só que a gente já pôde falar um pouquinho sobre isso, e vocês podem observar aqui, ó, no pianinho que está aqui embaixo, você pode reparar o desenho do piano, perceba que ele tem as notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, como a gente aprendeu, né? E elas estão nas teclas brancas, tá? Eu estou em um piano aqui na minha frente e eu estou tocando, ó, nota dó, depois ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Toco só nas teclas brancas. Agora, quando eu toco nas teclas pretas, olha só. Percebam, são outras notas, né? Então, as notas pretas mais as notas brancas do piano, se você contar, você vai ver que vai dar 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí o dó não conta por quê? Porque é o reinício, né? É igual ao dó do primeiro. Então, do dó até o si dá 12 notas. Isso quer dizer que nas músicas que a gente faz por aí, todas as músicas que a gente ouve por aí, geralmente, principalmente na cultura ocidental, né? A gente usa 12 notas, tá? O tempo inteiro 12 notas. Só que quando eu quero deixar claro isso que eu estava falando antes, que é a tal da tonalidade, a gente usa a princípio 7 notas. Vai usar as 12 também, mas a princípio, assim, com maior ênfase, com mais uso, né, é essas 7 notas, tá? Então, por exemplo, as tonalidades têm nome, que é o nome que dá para a escala dela. Essa escala que a gente aprendeu é a escala de Dó maior. Então, ela usa somente essas notas aqui: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando a gente mudar a tonalidade, por exemplo, outra tonalidade, se for a de Ré, por exemplo, eu começar a escalar no Ré, aí eu já vou precisar usar algumas notinhas pretas. Agora, a gente não vai falar disso agora, isso a gente só fala no nível 2, que são as tonalidades possíveis. Aqui é só para dar para você entender o que é, como a palavra tom também vai ser usada, né? No caso, na ideia de tonalidade, ó, voltando aqui em cima, tá? Então é um dos significados. O que será a tonalidade, então? É você cercar algumas 7 notas só, a princípio, deixar elas para você ter a ideia de uma tonalidade, ou seja, uma nota que é importante. Lembra do que a gente falou lá de tom insensível? Para você ter essa nota final, né, que é a nota da tonalidade, que é a tônica, para ela ter o nosso ouvido ficar bem tranquilo. Então você escolhe para o nosso ouvido conseguir ouvir essa nota tônica, né? Conseguir ouvir o final nessa nota. E para que isso fique claro, para que não haja confusão, a gente usa 7 notas e deixa 5 de fora, a princípio, tá bom?
Então, isso é tonalidade, esse conjunto de notas, tá? Escolhidas, que a gente vai ver depois como é que isso funciona, tá bom? Por enquanto não. Então, tom pode ser tanto só a frequência, como pode ser a tonalidade. Agora, o último sentido que a palavra tom tem, que é o que a gente vai estudar agora, é como unidade de medida. O que é uma unidade de medida? Olha, tudo que a gente vai ver, tudo que a gente vê no mundo, quando a gente quer controlar um determinado acontecimento, a gente dá medida para isso, né? Por exemplo, a gente fala sobre o dia, né? Ah, que horas são, por exemplo? Ah, nós estamos em que período do dia? Nós estamos, são 1 hora da tarde agora. Agora é 3 horas da tarde ou é meia-noite. Quando a gente está falando disso, a gente sabe que em que período do dia que está, se está à tarde, se está à noite, né? Se está de manhã cedo, por conta das horas, tá? Então, a hora em si é o que controla essa ideia do dia, da noite, dos meses e assim por diante, tá? Então a gente chama de hora como uma unidade de medida para medir o dia, né? Então, se eu quero medir o dia, eu posso medir ele, eu meço ele por horas, tá certo? É assim que a gente faz. E o que a gente vai medir aqui, então? A gente vai medir a escala, tá? A escala que a gente aprendeu, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Ela tem medidas, tá? E essa medida a gente vai chamar de tom, que é a unidade dela, tá? Ou seja, um tom configura a distância entre uma nota e outra, que a gente vai ver aí já. E aí eu tenho medidas que podem ser 2 tons, 3 tons, 4 tons, porque eu vou somando essa unidade de medida, né? Assim como horas, eu tenho 1 hora, se eu somar 1 hora mais 1 hora dá 2 horas, se eu somar 2 horas mais 2 horas vai dar 4 horas, e assim por diante. Assim como eu tenho meia hora, eu posso dividir a hora em pedacinhos, meia hora, né? E assim por diante, 15 minutos, né? Assim que a gente fala. Na música, então, aqui no nosso caso da nossa escala, a gente precisa saber como é que ela é medida na sua extensão inteira, do Dó até o Dó, e nos seus pedacinhos, que é do Dó até o Ré, do Ré até o Mi, do Mi até o Fá, ela está toda medidinha, tá? Então, e é isso que está aqui escrito para vocês, ó, dê uma olhada aqui na nossa apostila, que eu tenho a escala escrita, os graus, como a gente aprendeu, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, certo? A gente aprendeu que são as alturas e que cada altura dessa tem uma frequência, uma vibração por segundo, né? Então, do, ré, do do até o ré eu tenho o dó tem uma determinada vibração e o ré tem uma vibração um pouquinho mais alta. E entre esses dois tem uma diferença, uma pequena diferença, né? E isso, se a gente fosse medir em hertz, a gente diria em hertz, sei lá, tem 30 hertz de diferença. Mas na música, a gente não aprende assim, isso é para a física, para o estudo da física. Para a música, a gente diz o seguinte, qual é a distância, né, que tem entre um dó e um ré? A gente chama de um tom, tá? Porque tom é a medida, né, a unidade que serve para a gente medir essa escala. E aqui é exatamente um tom. Então, de um dó até um ré, ou seja, desse som até esse som, a gente chama, né, no ouvido e na escrita, a gente chama isso de um tom, ó. Essa distância, tá? Percebam bem isso, que a gente está calculando não o dó, quanto mede o dó, quanto mede o ré, mas sim a distância, né, a diferença que eu tenho entre os dois. Ou seja, de um dó até um ré, eu vou ter um tom de distância, tá? E de um ré até um mi é igual, é um tom de distância também, tá? Aí, e do mi para o fá? Opa, do mi para o fá já é diferente. Por quê? Porque do mi para o fá eu não tenho um inteiro, eu tenho a metade só, é meio tom, tá? Reparem pelo som. Do, ré, um tom, ré, mi, um tom, e mi, fá, já é meio, mi, fá,
se a gente cantar isso com um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que a corda vocal, se ela está vibrando assim, ela vai vibrar um pouquinho mais só, porque é meio tom a mais, tá? Enquanto as outras têm uma distância um pouco maior. Então, de Dó para Ré, de Ré para Mi é igual, os dois têm um tom de distância. Agora, de Mi para Fá, não, Mi para Fá já muda, é meio tom. Vai decorando, hein? E aí, de Fá para Sol, igual aos outros, um tom. De Sol para Lá também, a mesma distância, que é um tom. De Lá para Si também, a mesma distância, que é um tom. E de Si para Dó, igual ao Mi para Fá, que é meio tom, olha aqui. Tá? Então, aqui está a escala inteirinha medida para a gente em tons. Como é que eu posso decorar isso, professor? Olha, você pode pensar a seguinte coisa, que eu tenho mais tons do que semitons, né? Do que meios tons, ó, tá vendo? Semitom, a palavra semitom, gente, quer dizer isso, meio tom, semi de meio, tá? Tudo que tiver seminova, por exemplo, roupa seminova, é que ela tá meio nova, então é metade, isso vem da matemática, tá? Então, semitom é meio tom. Aqui está, então, a gente pode perceber que eu tenho só 2 meio tons na escala inteira e o resto é tudo tom. Tá? Ó, aqui é tom, aqui é tom. Aqui já é semitom. Aqui é tom, aqui é tom, aqui é tom e aqui é semitom. Então, eu posso decorar, por exemplo, onde estão os semitons, que são menos. E o resto, toda a distância, vai ser de tom. Tá? Então pense aí, onde estão os semitons? Entre Mi e Fá, Si e Dó. Toda vez que eu for medir um intervalo entre as notas, que a gente vai fazer depois, uma distância entre duas notas, eu tenho que lembrar que eu vou usar essa escala aqui para medir. E lembrar que é tudo tom, só entre Mi, Fá e Si e Dó, que é semitom, tá bom? Entenderam? E isso aqui, ó, no piano, como é que fica? Fica igualzinho, ó. A única diferença é que aqui está escrito na pauta e aqui no piano, ó. Ó, repare então que do Dó pro Ré eu tenho tom. Depois do Ré pro Mi, um tom também. Depois do Mi pro Fá, meio tom, ó. Distância um pouquinho menor. Do Fá pro Sol, eu tenho um tom. Do Sol para o Lá, eu tenho um tom. Do Lá para o Si, um tom. E do Si para o Dó, que é a sensível, lembra? A sensível é a tônica. Si, Dó. Ele tem meio tom. Então o piano está aqui direitinho. Se você tiver um piano na sua casa, você pode tocar aí para você perceber esses detalhes, né? Tá bom? E repara que as teclas pretas estão entre as notas que têm distância de um tom, tá vendo? De Dó para Ré tem um tom e tem uma tecla preta aqui. Essa tecla preta é outra nota que nós vamos ver depois. Do Ré para o Mi também, ó, tem um tom e tem uma tecla preta. Agora, do Mi para o Fá tem meio tom e não tem tecla preta entre eles. Por que será, hein? Essa tecla preta vai dividir essas duas notas que tem um tom, vai dividir ela no meio exato. Tá? Vai ser a metade aqui. Depois a gente vai ver como é que chama essas notas. Por isso que são 12 notas. Se a gente pensar 12 notas, eu vou ter daqui até aqui a distância de meio. Daqui até aqui mais meio, que vai dar 1, certo? E aí vai dar 12 metades, que seriam 6 tons inteiros também, tá? Para chegar 12 metades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metades, que se a gente pegar 12 metades e somar, vai dar o quê? 6 inteiros. Então, a distância daqui até o outro Dó aqui, né? Se eu pegar do Dó até esse Dó, vai ser 6 tons inteiros, se eu somar tudo. Será que vai dar certo? Ó, vamos ver. Né? Do Dó para o Ré tem 1, vamos somando. Do Ré para o Mi tem 2. Do Mi para o Fá tem meio. Opa, 2,5. Do Fá para o Sol tem mais 1, que vai dar 3,5. Do Sol para o Lá tem mais 1, que vai dar 4,5. Do Lá para o Si tem mais 1, que dá 5,5. E do Si para o Dó tem meio, que dá 6, tá vendo? Então, a soma geral de todos é dar 6. Né? Assim que a gente tem que ir pensando, tá bom? Porque é isso que nós vamos usar para a gente entender como a música funciona através das distâncias entre as notas, tá? Que a gente chama de intervalos.
Nós vamos estudar então o começo dos intervalos, que é calcular distância entre as notas. E como é que eu faço isso? Olhando essa escalinha. Pode ser no piano ou pode ser já direto aqui na escrita do pentagrama, que é onde a gente vai trabalhar mais, tá? Então, você precisa decorar isso aqui. Tá bom? Decorar que do Dó para o Ré tem 1. Do Ré para o Mi tem mais 1, certo? Os únicos que tem meio tom é do Mi para o Fá e do Si para o Dó. Beleza? Então, isso é o princípio, né, do estudo de cálculo de intervalos, que a gente vai fazer isso durante todo o nível. A gente vai estudar isso no nível 1, no 2, no 3, no 4, tá bom? É muito importante para a música. E começa aqui, com uma coisa bem simples. Então, o que é que você precisa saber? Saber que a distância entre as notas, o resultado dela é em tons. A gente diz, então, 2 tons, meio tom, 3 tons e meio, sei lá. Qualquer medida que possa ter, tá? Então, a unidade de medida chama tom, beleza? Agora, vamos fazer um exemplo do que é que a gente realmente precisa aprender com isso daqui, que é calcular os intervalos. Vamos dizer que eu ponha lá, eu tenho uma nota escrita um Dó e um Mi, por exemplo, escrito. E eu quero que você calcule para mim do Dó até o Mi. Tá, vamos fazer melhor, peraí. Vamos fazer aqui, nesse exemplinho que eu deixei aqui já separado para a gente, ó. Repare essas notas aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um Sol, um Fá, né? E um Lá. Lembra a clave de Sol na segunda linha, as notas são Fá e Lá. E eu quero saber qual é a distância entre essas duas notas, Fá e Lá. Você tem que usar a nossa escala aqui, com as medidas entre as notas, como uma régua, para você calcular isso aí, tá? Então, primeiro, identifica onde está a nota. Opa, o Fá está aqui. E eu tenho que chegar até onde? Eu tenho que chegar até o Lá. E aí uma coisa que é importante, eu vou chegar do Fá até o Lá subindo ou descendo, tá? Perceba a escala, é Fá, e aí ele vai chegar aqui, a outra nota está mais alta ou está mais baixa? Saiu do Fá, que estava aqui, vai chegar no Lá, ele está mais alta, esse Lá está mais alto ou está mais baixo? Está mais alto, está subindo, né? Ó. Então, qual é a distância? Como é que eu vou perceber? Como é que eu vou calcular ali na escala? Subindo a escala também. Então, eu identifico onde está o Fá aqui, que é aqui, e vou subir até o Lá, que está aqui, ó. E aí eu vejo qual a distância, quanto vai dar. Ó. Do Fá para o Sol, eu já sei que tem 1, certo? Então, eu tenho um tom de distância já. E depois do Sol para o Lá, eu tenho mais 1, que vai dar 2 tons de distância. Então, a resposta qual é a distância entre um Fá e um Lá seria a seguinte, ó. Aqui, resposta 2 tons. A distância entre um Fá e um Lá aqui é 2 tons. Por quê? Porque do Fá para o Sol tem 1 e do Sol para o Lá tem mais 1. A soma deles então dá o quê? 2. A gente tem que ir fazendo assim, tá bom? Vamos fazer outros exemplos aqui para que vocês fiquem mais craques aí. Vamos dizer que eu queira saber agora, ao invés de fazer subindo, eu vou fazer descendo, ó. Vou fazer a distância entre um Ré e um Si. Aqui eu tenho a nota Ré primeiro e depois do Si, tá? Não, Ré e Si não, peraí. Vamos pensar num Lá e num Mi primeiro, tá? Então eu tenho o Lá que está mais alta, né? Perceba na escadinha aqui, quem está mais alta é o Lá, e o Mi que vem depois está mais baixo. Então ele está descendo a escala, ó, tá vendo? Descendo. E eu quero saber qual é a distância entre um Lá e o Mi. Então identifica onde está o Lá. Opa, o Lá está aqui, ó. Beleza? E ele vai descer até o Mi, que é aqui. Então eu tenho que somar todos esses valores embaixo, ó. Vamos lá, um por um. Do Lá descendo até o Sol, eu sei que tem um tom de distância. Ó. De Lá para Sol tem 1. Depois de Sol para Fá tem mais 1, que dá 2. E de Fá para Mi, que eu cheguei no Mi, tem mais meio. Então é 1
mais 1 mais meio dá 2,5. Essa distância aqui, então, ó, é de 2,5. Ou, se você quiser escrever 2,5, pode ser assim, né? Ou pode ser 1/2 tons. Tá? 2 tons e meio. É assim, beleza? Conseguiu entender aí o processinho? Né? Você tem que calcular, então tem que estar sempre usando a escala como referência. Ah, professor, mas eu vou ter que desenhar a escala, como é que eu faço? Ó, desenha na sua mente, tem que estar na cabeça, né? Você tem que guardar essas relações, que nem eu falei assim, do dó para o ré sempre vai ser 1, do ré para o mi sempre vai ser 1. Agora, do mi para o fá é que é a diferença, lembra? Mi para fá, né? Tem meio tom, é um dos que tem meio tom. E o outro, o resto é tudo tom também, e o único que tem meio tom é do si pro dó. Então, do si pro dó, que é a sensível e a tônica, tem meio tom, e do mi pro fá também tem meio tom. Tá bom? É isso que você tem que decorar. E na hora de fazer os cálculozinhos aqui, ó, você pensar nisso daí, tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo aqui. Imagine que eu queira fazer a distância entre esse dó aqui, né, e esse mi. Pense aí, qual vai ser o resultado? Vou te dar 5 minutinhos para pensar. 5 minutos não, 5 segundos. E aí, conseguiu? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa que você tem que fazer, identifica as notas, dó e mi, e está subindo. Então eu vou sair desse dó e vou chegar no mi subindo a escala, certo? Daqui até aqui subindo, beleza? Então do dó até o mi, vamos ver qual é a distância grau por grau. Por exemplo, do dó antes de chegar no mi eu passo pelo ré, e a distância entre dó e ré é um tom, quer dizer, já tem 1. E depois do ré até chegar no mi, que é onde eu queria, eu tenho mais 1 que dá 2. Então a soma é 2 tons. Ó. Aqui a distância, então, de novo, é 2 tons. Tá? Essa é a resposta aqui. Muito bem. Vamos fazer mais alguns exemplos que podem trazer algum tipo de dificuldade, vamos dizer assim. Né? Vamos dizer que eu pedi essa nota aqui, a distância entre um si e um ré, por exemplo, subindo. Aí a pessoa pode pensar assim, é do si até o ré. Aí ela vem calculando assim, bom, si para lá tem 1, lá para sol tem mais 1. Opa, mas o que ela está fazendo na escala? Ela está descendo a escala. Ó. Não pode descer, tem que subir a escala. Mas como eu vou subir se acabou aqui? Gente, repara, do si para o dó, quando chegou no dó aqui, é a mesma coisa que chegou aqui. E aí é só ir seguindo, subindo, tá? Você tem que imaginar que quando chegou aqui, ela vai ficar infinitamente subindo. Aí não dá para a gente ficar tocando a escala infinitamente subindo, escrevendo, certo? Aqui, como exercício. Então o que a gente pensa? Chegou no oitavo, é como se chegasse no 1. E aí é só seguir em frente e pronto, tá? O que não pode aqui, fazendo esse exercício, é descer. Porque se descer, vai dar um outro resultado. E o intervalo aqui é subindo, ó. Perceba que ele está subindo. É diferente se eu fizesse assim, ó. Pedisse para vocês fazerem esse cálculo, que é um si e um ré também. Tá vendo? Só que aí esse ré descendo. Aí sim, você pegaria desse si e viria até aqui calculando para você chegar no resultado. No caso aqui não, é si e o ré subindo. Tem que observar isso bem. De si até ré subindo. Né? Então vamos fazer, ó. Do si até o dó, antes de chegar no ré, a escala vai ser si, do, ré, certo? Si até o dó eu sei que tem meio. Depois do dó, que é o mesmo, ó, do dó até o ré eu tenho mais 1 subindo. Então eu tenho si, dó meio, dó, ré, 1, que é o quê? O resultado final, 1 tom e meio. Ó. Então o resultado aqui é 1 tom, né, e meio. Essa é a resposta da distância, né, por tons entre si e ré. É isso que você deve estar sempre pensando, tá bom?
Ó, então são duas coisas. Primeiro, você tem que conhecer bem a escala, as medidas, onde que é tom, onde que é semitom. Depois pensar se o intervalo está subindo ou se ele está descendo, né? Para você imaginar isso aqui calculando dentro desse esqueminha aqui da nossa apostila, tá bom? Beleza? Então, se for o caso, eu quero que vocês melhorem. Se for, não, eu vou pedir isso. Façam aí na casa de vocês como exercício a seguinte coisa: vocês escrevam primeiro esse esquema aqui, a escala, escrevam inteirinho, coloquem os graus, depois coloquem embaixo para mim as medidas das distâncias entre cada nota, do jeitinho que eu fiz aqui. Copia isso, tá? Faça uma cópia, perceba cada detalhe, onde estão os meios tons, onde está o tom, tá bom? E manda no grupo. E façam também o exercício que eu vou mandar agora, tá? Bom, antes de fazer o exercício, eu acho que é isso daí. A primeira coisa, então, é a aula de hoje. A gente já aprendeu o que é tom, são três significados que a palavra tem, né? A significado de frequência só mesmo, de altura, ou ainda a ideia de tonalidade, que é a junção de várias notas que vão ter a ideia de tom para a gente, ou ainda unidade de medida das alturas, tá? Quando eu quero medir distância entre intervalo, né, ou distância entre notas, a unidade de medida é tom. A gente usa a palavra tom, tá bom? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Você tem a unidade de medida e calcula distâncias somando esses valores, né? Então, vai ter distâncias que vão ser de 5 tons, distâncias que vão ser de 2 tons e meio, distâncias que vão ser de 4 tons, e assim por diante. Vamos fazer um último aqui só para exemplificar, fazer um mais distante, para vocês repararem e perceberem que como isso pode acontecer. Então vamos pensar de um Mi até um Ré, subindo, ó. O Mi está aqui embaixo e o Ré está subindo. Então eu vou começar nesse Mi aqui. Aí eu vou do Mi até o Ré aqui? Não, porque se eu for do Mi até esse Ré aqui, eu estou descendo. E o intervalo está pedindo para subir. Então eu tenho que ir subindo, tá certo? Ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré e Mi. Ou melhor, até chegar no Ré, né? Então eu vou fazer agora, sem olhar lá, mas olhando aqui, ó. Digamos que eu já tenha decorado na cabeça cada distância entre Dó e Ré, Mi. Então o que eu vou fazer? Ó? Do Mi eu vou subir até lá. Então eu vou degrau por degrau. Do Mi até o Fá. Opa, do Mi até o Fá eu já aprendi que tem meio. Então Mi, Fá, meio. Depois do Fá até o Sol, mais um, que vai dar 1,5. Daí do Sol até o Lá, que vai dar mais um, que é 2,5. Do Lá até o Si, que é mais um, que dá 3,5. Do Si até o Dó, que é meio, lembra? Si, Dó, meio. Opa, estava com 3,5, ficou com... Estava com 3,5? Isso mesmo, estava com 3,5 e ficou com 4, certo? E aí, do Dó para o Ré, mais um fica com 5. Ou seja, o resultado final disso aqui é 5 tons. Beleza? Agora eu vou refazer para que não fique dúvida. Vamos lá de novo, um pouquinho mais rápido. Do Mi para o Fá, meio. Daí do Fá para o Sol, vou somando, tá? Meio, do Mi para o Fá, do Fá para o Sol, que tem mais um, vai dar 1,5. Do Sol para o Lá, que tem mais um, 2,5. Do Lá para o Si, que tem mais um, 3,5. Do Si para o Dó, que tem meio, 4. E do Dó para o Ré, que tem mais um, 5 tons. É isso que você tem que ir fazendo. Detalhe por detalhe, ó. Tá subindo daqui até chegar aqui. Tem que ir cada ponto da escada somando. Se for o caso, você deve então ir colocando os valores aqui embaixo. É uma forma, tá, de fazer, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu vou fazer assim. Você pode fazer assim. Bom, ir colocando os valores. Do Dó, do Mi para o Fá, quanto tem? Opa, tem meio. Então já coloca meio. Aí você põe meio mais... Agora o próximo, do Fá para o Sol, tem quanto? Tem 1, mais, né? E aí eu estou no Sol, do Sol para o Lá tem mais 1, mais. Aí do Lá para o Si tem mais 1, mais. Depois do Si para o Dó tem mais meio, metade. Depois do Dó para o Ré tem mais 1. E aí, opa, sinalzinho de mais, ficou faltando.
tem mais 1. Aí resultado igual, faz a soma. Meio mais 1 dá 1,5, mais 1, 2,5, mais 1, 3,5, mais 1, mais meio, 4 e mais 1, 5. O resultado então é 5. Ó. Está aí. E isso é o que você tem que fazer, não é só soma, tá, gente? Não tem outra operação aqui, matemática, não. É só somar os valores. Agora, o que geralmente todo mundo erra? Esquece de olhar se está subindo, faz o cálculo descendo. Ou seja, se fosse de Mi para Ré descendo, de Mi até o Ré descendo, dá 1 só. Ó, não dá 5, dá 1. Dá ao contrário. Então tem que observar se está subindo ou se está descendo, né? E a outra coisa que o povo erra é esquecer de contar meio tom do Mi para o Fá e do Si para o Dó. Não pode esquecer isso aí, é importante. Senão você erra o intervalinho ali. Beleza? Bom, então, para terminar aqui, eu queria propor o exercício da semana, né? Qual é o exercício da semana? Está aqui na apostilinha. Vou passar aqui, peraí só um instante. Eu quero que vocês façam então aqui o exercício 4, que já dá para vocês responderem. Quais são os graus da escala estudada que tem um intervalo de semitom? Semitom é meio tom, lembra? Olha aí, eu acabei de falar quais são, hein? Aí você coloca para mim os graus, tá? Eu quero saber graus, não notas. Mas é o grau 1 e o 2 que tem semitom? É o grau 5 e o 6? Que graus são? Tá? Olha ali na escalinha, você vai saber responder. Que nota corresponde ao quinto grau da escala estudada? Opa, que nota é o quinto grau? Diz aí pra mim, só contar no dedinho, olhar ali você vai ver, tá? Muito bem. E aqui vem o exercício da semana. Cadê? Peraí. Tá aqui, ó. Esse aqui, o exercício 8. Os outros vocês pulam, tá? Só o exercício 8, ó, dá uma olhadinha aqui. Eu vou até aumentar para que não fique pequeno demais aí para quem tem um pouco mais de dificuldade de enxergar. Ó. Fique bem claro, tá? Então está aí, esse é a nossa proposição do exercício dessa semana, tá? Olhem a apostila, olhem aí o vídeo, copiem no caderno e respondam em cima de cada uma. Olha, eu tenho aqui um Dó e um Sol. Qual é a distância entre o Dó e o Sol? A distância aqui é 3 tons, sei lá, 4 tons, 1,5 tom, não sei, você que vai me dizer. Perceba que ele está subindo. E aqui, do Mi até o Dó, né? Qual é a distância? É de um Mi até um Dó, mas é um Mi Dó descendo. Coloca aqui em cima. Isso aqui tem 2 tons, e assim por diante. E aqui é clave de Fá, tá, gente? Leia a clave de Fá, não esqueça, ó. É a mesma coisa, é só ver as notas, né? A distância entre elas, está subindo e descendo. Ou seja, a questão da clave não muda nada. A única coisa que muda a questão da clave é que olhar as notas, ler as notas, como a gente já aprendeu, tá bom? Então está aí, vejam com calma, se for o caso, tira um print da tela, né? Guarda para você poder fazer o exercício, beleza? Bom, e é isso aí. Essa é a nossa aula de tom e semitom. É o início de cálculo de intervalos. É bem importante, então, que você comece a prestar muita atenção nisso aí. Tem que decorar, gente, as distâncias entre as notas. Do, Ré tem um tom. Ré, Mi, um tom. Mi, Fá é meio, né? Fá, Sol, um tom. Sol, Lá, um tom. Lá, Si, um tom. E Si, Dó, meio. Tá bom? Essa é a nossa reguinha. Se você não conhecer bem essa reguinha, você não faz bem cálculo de intervalos. Beleza? Obrigado aí e até a próxima aula. Mandem as atividades, hein? Quero ver. Muito obrigado.